Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a querida Solange, que vai nos falar sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que Deus possa ampará-la. Mas antes de passar a palavra para ela, como de praxe, que costuma a leitura de uma página do livro Pão Nosso, essa noite, capítulo 133, o grande futuro. Jesus, em João capítulo 18, 36, diz assim: mas agora o meu reino não é daqui. E aí Emmanuel comenta essa fala de Jesus. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena nos oferece, reportando-se ao Cristo, diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança do povo. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Muitas pessoas não compreendendo a fala de Jesus, como diz Emmanuel aqui, era pertencente àquele tempo, quando Pilatos pergunta a ele: tu és o rei dos judeus? Ele diz: tu dizes, mas eu não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade escuta a minha voz, mas meu reino ainda não é aqui. Claro, porque primeiro que ele estava trazendo o Evangelho ainda para aclarar as nossas mentes. Segundo, que seria implantado o reino de Deus paulatinamente, porque como tratamos até hoje, uma terra ainda de expiações e provas, tanto sofrimento, tantas agruras, mas passando agora para um mundo de regeneração. E acontece que Emmanuel nos diz, muitas vezes, em função disso, as pessoas parece que desanimam. Assim, o reino ainda não vem aqui, isso aqui ainda não está bom, então está tudo ruim, vamos também entrar na bagunça aí, vamos também fazer, porque ainda não é o momento. O reino de Jesus, de Deus, ainda não se implantou aqui. Mas Emmanuel deixa bem claro que é o contrário disso, a gente não pode desanimar, não. Porque a atividade divina jamais cessa. Se nós entendermos que o auxílio sempre vem, que nós nunca estamos sozinhos, que Jesus nunca nos abandonou, porque ele fala, inclusive o Consolador estaria conosco em todos os erros dos erros, e aquela passagem de Emaús é significativa, mostra o acompanhamento, mesmo depois da crucificação, ele caminhando com os dois em direção a Emaús. Então, ou seja, realmente a gente precisa acreditar um pouco mais, ter um pouco mais de fé, de que, como ele está junto de nós, através dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, chamados anjos da guarda, acredito que vocês quiserem dar, isso não ligam não, mas exatamente ter um pouco mais de fé. E curiosamente nós estamos na época, vivendo um momento que nós estamos precisando muito mesmo de acreditar, porque tudo isso foi previsto. Está lá na Gênesis capítulo 18, Sinais dos Tempos, Geração Nova. Emmanuel nos fala muito disso, desse momento de transição. Manuel Filomeno de Miranda, nas obras do Givaldo, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, no rumo do mundo de regeneração. Então, claro, é uma época de sofrimento. Por quê? Porque os espíritos rebeldes estão se arvorando, sabendo que serão guindados daqui para cá, não mais voltarão. Então é por isso que o mal muitas vezes aparece de uma forma muito violenta até, em função disso, desse insurgimento
desses espíritos atrasados que sabem que a coisa realmente para o lado dele não vai ficar boa, né? Já não está, não vai ficar. E aí ele nos fala no último parágrafo, não nos cabe coisa a deserção, de ficarmos apenas na atitude contemplativa de tudo isso que está acontecendo sem fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Né? Avançar, confiante para o grande futuro, promovendo o bem. O espírita, o cristão, sobretudo, tem que promover o bem, promover a paz, né? Não entrar nessas questiúnculas do mundo material, não ficar se degladiando por coisas que são daqui, não são realmente coisas que vão nos elevar a alma, o espírito, mas buscarmos um pouco mais a nossa espiritualidade. É para isso que nós aqui estamos, com essa oportunidade abençoada, reencarnatória que Deus nos deu, né? E por estarmos exatamente nesse momento de transição do planeta, nos cabe uma responsabilidade maior. Então atentamos a essa palavra do Cristo que meu reino ainda não é aqui, mas está chegando. Está chegando no sentido da mudança planetária. Né? Não vamos viver aí entre os mundos maravilhosos, crísticos, como ele vive, os mundos celestes, mas se nós já sendo regeneração, já vai haver uma melhora muito grande, tudo isso que a gente tem visto aí, ok? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, especialmente a nossa irmã Solange, que vai nos falar na noite de hoje, possamos entender, aclimatar nos nossos corações a mensagem que ela preparou com tanto carinho para nos mostrar na noite de hoje. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desenlace. Então, gente, dando sequência ainda, né, a semana aí do dia de finados, o Felipe, ano passado, quando a gente fez a escala, e priorizando nessa semana ainda falar desse tempo. Então a Solange vai falar, que está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, esteja conosco e nos ajude em mais essa noite de estudos na Casa Espírita. Nós vamos hoje tratar desse tema, perda de pessoas amadas, morte prematuras. Não é um tema muito fácil de falar, né? E nem muito agradável também de ouvir. Entretanto, é algo que acontece no nosso dia a dia e nós estamos sujeitos a essa situação a qualquer momento. E daí nós precisamos então estudar, nos prepararmos para que, quando acontecer, em que lado nós estivermos, a gente possa auxiliar, né, aqueles envolvidos e possamos nos auxiliar também. Tá bom? Herculano Pires, no seu livro Educação para a Morte, ele diz o seguinte: a morte não é uma opção, nem uma possibilidade, é uma certeza. Então, por isso que nós precisamos falar desse tema. O Espiritismo, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus à Terra. Porque ele veio nos trazer verdades, ele veio nos abrir um caminho de entendimento que é de muito consolo, de muito esclarecimento. Então o Espiritismo nos diz, né, ele nos mostra a causa dos nossos sofrimentos. E a causa dos nossos sofrimentos podem ser causas atuais ou causas anteriores. Então, muitas vezes, nós mesmos engendramos as situações difíceis em que vamos nos envolvendo. E outras vezes não, elas são frutos de encarnações anteriores. Ou então uma necessidade do espírito também, né, de crescimento, de experienciar aquela determinada dor. Porque quando nós erramos diante da providência divina, da lei de Deus, quem nos cobra é a nossa consciência. E para libertar a nossa consciência do sentimento de culpa,
nós precisamos experienciar, às vezes, situações semelhantes, para que, aprendendo o quanto custa a nós passar por aquilo, a gente então agora sabe que não deve ser causador daquela situação. Ou então também para nos aproximar mais das pessoas, porque nós passamos por aquela dor, então nós conhecemos, nós sabemos o que é passar por aquela dor. E quando a gente encontra alguém passando também por situação semelhante, nós teremos um outro entendimento. Vamos nos aproximar das pessoas devido à semelhança de aflição que nós também já vivemos. Daí o sofrimento, a aflição aqui na Terra, ele é um grande mestre para nós, um grande mestre. A gente precisa ter paciência, né, quando esse mestre bate a nossa porta. E a gente se perguntar o que dessa vez eu preciso aprender, né? E ter paciência, porque assim como ele chega, ele vai também. E aí a gente precisa ter paciência para aprender as lições. Daí então, o Espiritismo vai nos mostrar também o objetivo dos nossos sofrimentos. Então, assim, não é castigo e não é premiação. Tudo que nós vivemos faz parte do aprendizado que nós precisamos adquirir como espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais, estamos a caminho de uma evolução, da nossa iluminação. Então, como espíritos iluminados, nós precisamos ter determinado tipo de conduta, e essas condutas, e esse sentimento, e essa forma de ser, nós vamos adquirindo no caminho, nas nossas diversas encarnações. Então, o objetivo do Espiritismo, segundo o Espiritismo, o objetivo das aflições é sempre para o nosso aprendizado. E também o Espiritismo, ele nos leva a conhecer as coisas, a clarear os nossos caminhos. Então agora, essas verdades não estão mais fechadas, não estão mais veladas, né? Não, agora toda a gente tem acesso. E agora nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus, estamos em busca da nossa iluminação, viveremos tantas encarnações quanto for necessárias, até nós atingirmos o grau de espíritos felizes. Então, de quem nós somos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui, o Espiritismo esclarece de forma bastante clara para nós. Por isso ele é o Consolador prometido por Jesus. Esse tema, ele foi desenvolvido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 5, né, que é o segundo capítulo maior do Evangelho, né? Bem-aventurados aflitos. O primeiro é o capítulo 28, coletânea de preces, que são 84 itens. E depois vem esse capítulo Bem-aventurados aflitos, né, como um dos capítulos maiores do Evangelho, né? Por que será, né? Por que será? Então é só a gente olhar para o mundo que nós vivemos que a gente vai entender perfeitamente por que Allan Kardec dedicou tanto tempo e tanto ensino e tantas mensagens dos Espíritos, tudo envolvido nesse tema das aflições na Terra, né? Então, por isso que nós precisamos entender que nós não estamos de fato sozinhos aqui, que os Espíritos do Senhor nos guiam, que Jesus sabe perfeitamente o que está fazendo, não tem nada perdido, né? Às vezes a gente olha da impressão, né, que as coisas estão piores, não tem nada pior, está tudo melhor do que sempre foi, né? E nós vamos conseguir atingir, com certeza absoluta, a destinação da Terra, né? Então vamos lá, nesse capítulo Penas, perda de pessoas amadas, morte prematura, aconteceu algo interessante. Quem escreve esse texto foi Samson.
Sansão foi um colaborador da Sociedade de Estudos Espíritas, lá de Paris, né? O primeiro centro espírita fundado no mundo por Allan Kardec. E ele foi um dos colaboradores, ele participava ativamente lá do estudo da sociedade. E ele fez um combinado com Allan Kardec. Quando ele desencarnasse, inclusive tem a carta que ele escreve a Kardec, quando ele desencarnasse, ele desencarnando primeiro, ele queria que Allan Kardec o evocasse numa reunião, que o objetivo dele era de ajudar, mostrando como que é o desencarne do espírito, o que acontece, e que ele pudesse fazer isso o mais rápido possível, logo após a desencarnação dele. Então isso ficou combinado, está lá no livro Céu e Inferno, que é um livro excelente, né? Ele tem uma parte onde ele traz bastante teoria, a parte teórica do espiritismo, explicando várias coisas, e uma segunda parte onde ele traz a comunicação dos espíritos, que alguns espíritos evocados na Sociedade Espírita, lá na Sociedade de Estudos Parisienses, né? E ele, então, um dos espíritos que estaria, aí tem os espíritos felizes, suicidas, os espíritos infelizes, e várias classes de espíritos. Dos espíritos felizes, o primeiro a se comunicar foi Sansão. E é a primeira evocação que está lá no livro, é a comunicação dele. Então, essas explicações estão lá no livro Céu e Inferno, inclusive com a cartinha que ele escreve a Kardec, né? Fica aqui a dica de leitura, é um livro excelente, tá? Muito bom. E ele, então, foi tão interessante isso, que ele foi evocado durante o velório dele. Ele estava lá na câmara, né? No velório, e Allan Kardec chamou uns companheiros e fez a reunião num setor à parte. Então, enquanto ele estava desencarnando, ele já estava dando comunicação lá. E ele falando, né, como que era, o que estava acontecendo. E Kardec faz várias perguntas e ele vai respondendo. Então, a gente vai ver por que Allan Kardec coloca Sansão como espírito feliz, né? Porque a gente sabe da dificuldade que nós vamos falar sobre isso, a morte física e a desencarnação. Tem uma dificuldade aí, né? E ele logo de início, ele já assim, deixando o corpo, já estava comunicando lá, explicando como é que era, o que estava acontecendo. Muito interessante aquela evocação dele lá. E aí ele então nos manda essa página sobre as mortes prematuras. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Como não é uma leitura grande, vocês me permitirem, eu vou ler para a gente depois refletir sobre ela. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Eu coloco uma aspas ali, porque hoje o pessoal está em 12, está servindo um monte de coisa ainda, né? Mas naquela época era assim mesmo. A gente tem que entender que Allan Kardec estava falando também com a sociedade daquela época. Naquela época, 70 anos era 70 anos, né, gente? Não era igual hoje, 18, jeito de 18, não é assim, né? Então, gente, é isso. Ele está dizendo aqui que, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Isso não acontece de fato, né? Até entre nós espíritas. A gente estranha quando vê um pai, uma mãe perdendo um filho, né? Porque, assim, pela lógica humana, primeiro vão os pais. Então, realmente, a partida de um filho para os pais não é nada fácil,
não é mesmo, né? Humanos, é nesse ponto que precisar elevar-nos acima do terra-terra da vida para compreendermos o bem que muitas vezes o bem está muitas vezes onde julgais ver o mal. A sábia providência pode onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Também a gente faz isso muito comumente, né? Às vezes a gente pensa em Deus pensando no nosso jeito de viver aqui, né? E isso daí vai nos levar a uma dificuldade de interpretação de várias coisas, né? Uma delas é essa, porque a gente acaba colocando em xeque aqui a sabedoria divina, mas nós vamos entender muito bem por que as coisas acontecem, né? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a nos influir penas cruéis? Então Deus não castiga, não existe isso, né? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de si. Se percustasses melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrarias quase sempre, né, a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornaria tão secundária a consideração que os atirarias para o último plano. Então, em tudo está a providência divina. Crede-me, a morte é preferível que uma encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos e que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, veja, em tudo tem a sabedoria divina, né? A primeira coisa que a gente quer fazer aqui uma diferença é entre morte prematura e morte antecipada. Porque tem uma diferença, né? A morte antecipada é quando acontece, quando não é esperada pela espiritualidade, mas pelo livre-arbítrio da pessoa. Ela, por determinadas razões, né, desvios do caminho, e determinadas situações, acaba acarretando problemas no seu corpo físico e ele não resiste e desencarna antes do tempo. Então, nem toda morte diz assim, ele morreu porque chegou a hora dele. Nem é, né? Chegou a hora dele, de fato. Mas, às vezes, essa hora foi antecipada. E antecipada por uma forma de viver, né? Então, às vezes, assim, a gente sabe como que os vícios podem contrair doenças para o corpo físico. Nós sabemos também que os pensamentos, né, pensamentos constantes, voltados para o mal, como que eles geram doenças para a alma, que são refletidas através do perispírito no corpo físico. E esses corpos, eles vão indo, eles não resistem, né? Então, às vezes, nós temos uma perda de um ente querido e a gente diz assim, mas também olha como ele vivia. Isso não é justificativa, mas de fato pode ter sido antecipada pela forma de vida que a pessoa viveu, né? Então, essa é uma antecipação da hora da pessoa. A morte prematura já não é assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, do autocídio, né? A pessoa se mata por sua própria vontade, ela está antecipando uma hora, né? Ela está antecipando a sua morte. A morte prematura já não é assim. Allan Kardec, na questão 199 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: por que a vida interrompe com tanta frequência na infância? A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado
o complemento de uma existência interrompida, antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então, em toda morte prematura, a gente vai ter essas três circunstâncias, que é de provação para aqueles que estão envolvidos, os pais, né, principalmente, ou expiação, e também uma forma de antecipar uma vida. Se a gente for olhar, por que está acontecendo, né? A gente não sabe da vida anterior do espírito. Mas, se ele for envolvido em algumas circunstâncias difíceis, ele vai nascer com um corpo defeituoso, porque nós sabemos que todos os nossos deslizes ficam registrados no perispírito. E quando vai formar-se um novo corpo, o perispírito é o corpo organizador do novo corpo. Então, se o perispírito está com um problema, com uma deficiência, com uma lesão, vai ser levado para o corpo físico. Na minha família, eu tive uma sobrinha que ela desencarnou no nascimento. Ela nasceu com vida e algumas horas depois ela veio a falecer. E o médico falou que o pulmão dela estava tão cheio, tão ferido, tão ruim, que não tinha condição nenhuma dela sobreviver. Então, assim, o perispírito estava lesado. Aí acontece a morte prematura, né? E aí também pode ser, então, essa dificuldade do perispírito, e isso representa uma limpeza para a alma, porque o perispírito ele vai ser filtrado ali. Na próxima encarnação do espírito, ele já vai conseguir ficar bem melhor, numa condição bem melhor, né? Aí a gente vê na literatura espírita alguns exemplos, né, alguns casos de espírito assim. Né? Na minha família mesmo, logo depois, a minha cunhada engravidou novamente, teve uma menina outra vez, e a menina nasceu ainda com problema respiratório e o coração ruim. Então, assim, foi o mesmo espírito? Não sei. Se foi, se não foi, a gente não sabe. Mas isso pode acontecer de fato, né? Então, é uma limpeza para a alma quando isso acontece, né? E também pode ser uma prova para os familiares, para os pais, né? Porque, às vezes, nós sabemos que as nossas provas, as nossas expiações, têm relação com os tipos de situações, de erro, de falha que nós tivemos no passado. E tudo se encadeia, né? Não é uma encarnação aqui, aí depois a gente tem outra, a gente sabe disso, existe uma ligação profunda entre todas elas. E nós vamos, a cada encarnação, vamos nos liberando, né, de erros pretéritos, de situações difíceis do espírito, e vamos nos fortalecendo para as novas encarnações. Então, as situações que nós vamos passando, tudo tem relação com as nossas vidas anteriores, ou então com situações que nós criamos nessa mesma existência. A gente vai vendo isso. E quando nós nada fizemos, nós estamos envolvidos com o ser que nós amamos e que ele precisa de passar por algumas provas, e então nós, por amor, aceitamos vivenciar determinadas situações para ajudar esse espírito a caminhar também. Quantas vezes isso não acontece? Os pais, né, aceitam determinados desafios para ajudar aquele espírito que eles tanto amam, que tem tanta afinidade. Isso é muito comum acontecer. A gente sabe que as nossas reencarnações, elas são solidárias, não só entre as nossas, mas entre os demais. Então, nós reencarnamos juntos de forma solidária para nos auxiliar uns aos outros. E aí, também para a experiência dos pais, né? Para a experiência dos pais. Às vezes a gente tem uma forma de ser, né? Que a gente precisa passar por determinadas situações para aprender as lições, né?
viver experiências diferenciadas, né? O orgulho, a vaidade, pode nos levar, e com frequência nos leva, a vivenciar determinadas situações da nossa vida que, né, para baixar nossa bola, né, para a gente ficar dentro do normal, né? Então a gente entender que nós somos viajores do universo, que nós não estamos aqui para nada, nós temos um objetivo muito concreto, né? E que nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos tudo no mesmo barco, né? E que nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Quantas vezes que nós aprendemos com as pessoas? Às vezes uma pessoa estranha que a gente nem conhece direito. Você para 5 minutinhos para conversar, aquela pessoa tem alguma coisa que você fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Isso é muito comum entre nós. Por quê? Porque nós todos estamos na mesma situação de aprendizado. Então, ainda tem também os completistas, que os espíritos falam, né? Que são aquelas pessoas que conseguiram completar a sua missão naquele tempo previsto. E isso é raro, tá? Eles falam que os completistas na Terra é uma situação de raridade. Mas por que é raro, né? É raro por causa da sociedade que a gente vive, do corre-corre do dia a dia, do trabalho estressante, da ansiedade, né? De uma série de situações, das nossas necessidades que não são tão úteis assim, mas que a gente fica sempre querendo. Isso vai trazendo para nós uma situação estressante e isso vai esgotando a força física. Então, ser completista na nossa atual sociedade é um pouco difícil mesmo, né? Mas a gente encontra, né? Encontramos pessoas. Eu acredito que o Hugo seja um completista, né? Porque olha quantos anos que ele tem, está aí firme, né? Fui fazer uma visita para ele, precisa ver conversando, tá com a cabecinha meio fugindo, mas 105 anos já pode, né? Pode fugir que a gente entende. 106 anos. Então é isso. Mas é difícil de termos esses casos, né? Depois também, umas coisas que a gente vê também são as questões das moratórias. Às vezes a pessoa chegou no tempo dela de desencarnar, mas devido ao trabalho que ela realiza, né, a missão de tão grande, ela acaba ficando um pouco mais, né? E o Chico Xavier está incluso nesse caso, né, de moratória. Divaldo mesmo falou que ele também recebeu moratória, né? Porque devido ao trabalho que a pessoa tem, que ela desenvolve, então assim, é tão útil, está fazendo coisas de utilidade, então aí vai ficando mais um pouco, né? Mais um pouquinho. Uma outra coisa que a gente quer ver também, falar sobre a questão da morte física e da desencarnação. Isso também é bastante diferente uma coisa da outra, né? A morte física é um processo biológico. E a desencarnação é um fenômeno espiritual. Então, assim, o corpo, nos diz o Livro dos Espíritos, que o corpo não tendo mais condições de sobreviver, o corpo morre. Morrendo o corpo, o espírito abandona o corpo, né? Então, seria a morte física. E a desencarnação? A desencarnação é o desligar-se o espírito daquele corpo físico. Então isso demora às vezes, algumas pessoas, algumas horas, meses, anos, depende, né? Cada um está num estágio diferente. E essa desencarnação, ela está muito relacionada ao amor aos bens terrenos. É uma coisa que Allan Kardec nos chama a atenção, né, que o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes óbices ao nosso aprimoramento moral. E assim, não é só bens materiais, são pessoas também, né? Que às vezes nós não somos apegados a bens, mas somos apegados às pessoas. E aí a gente acaba demorando um pouco mais nessa desencarnação.
Então, no livro Ação e Reação, André Luiz vai nos trazer, ele foi chamado para auxiliar 6 pessoas que haviam desencarnado num acidente de aviação. E quando ele chega lá, eles acharam estranho, porque eles foram chamados para atender 6, mas tinham 14 pessoas que haviam morrido no acidente. Aí eles, lá no André Luiz fala que 8 estavam em choque, algemados ao corpo, mutilados. Ou não, né? Eles estavam em choque. Uns algemados ao corpo e outros não, mas estavam em choque, né? 4 gemiam jungido aos próprios corpos. Então, eles estavam sentindo ainda toda aquela situação do corpo físico que estava ali ligado. 4. 2 gritavam desesperados em crise de consciência. Então, você vê, a causa e o instante da morte foi igual para todos, mas a desencarnação é diferente. Então, isso pode acontecer. Às vezes, tem várias pessoas envolvidas na mesma situação, uns desencarnam mais cedo que outros. É o que aconteceu. E aí, eles ficaram focados com aquilo, né? Mas por que 6 pessoas, sendo que aqui tem 14? E quem responde, Hilário que pergunta, e quem responde é Drúzio. E ele diz o seguinte: no momento serão retirados da carne somente aqueles cuja vida interior lhes autoriza. Os outros permanecerão por um tempo ligado ao corpo, porque a situação deles não favorece o afastamento rápido do corpo. Olha, a situação deles não favorece o afastamento rápido do corpo. O que é isso? O perispírito está ligado ao corpo. Então, ali é força magnética. Não tem como tirar o espírito, não, tem que esperar. Então, só tinham 6 que poderiam ser atendidos, ser resgatados. O restante teria que esperar um pouco mais. Então, a desencarnação é assim. Por isso que muitas vezes, nós vamos ver na literatura aí, né, de espíritos que desencarnam e não sabem que desencarnou. Porque eles ainda estão recebendo toda a influência daquela vida material que ele teve. Então, ele desencarnou, mas ele não tem noção que desencarnou, devido a isso. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições da nossa morte. Então, é a forma como vivemos aqui na Terra é que vai dizer como é que vai ser a nossa morte. Né? Se a gente vai desencarnar logo, se a gente vai ficar um tempo, como é que vai ser isso, né? Mas é bom a gente saber que em qualquer situação, nós somos assistidos. Nós seremos assistidos, sempre. Né? Então, no mundo espiritual, a gente vê também nas obras, né, como os espíritos assistem os desencarnados no mundo espiritual. Porque todos os dias é uma quantidade imensa de pessoas que chegam no mundo espiritual. E todos são atendidos. Sempre de acordo com as condições de cada um. Então, a perda de pessoas amadas, nós precisamos ter atenção também, porque nós espíritas, porque a gente sabe que o espírito sobrevive, né, e que nós vamos nos encontrar. Então, às vezes, a gente pode incorrer em alguns erros. Então, diante do luto, a gente precisa entender que o luto, ele tem suas fases. Tem a fase de vivência do luto. Né? A primeira fase do luto é a negação. A pessoa não quer aceitar. E quem já passou por isso sabe como é que é. Assim, você fica por um tempo imaginando assim, que não é possível, não, isso é mentira, isso não está acontecendo. É a sensação que a gente tem. Não é possível, isso não está acontecendo. A primeira fase é a negação. Depois tem a outra fase do luto, que é da indignação, a não aceitação. E às vezes socorre, mas como?
Por que eu? Por que meu filho? Por que acontece isso na minha família? Né? Então a gente às vezes se pergunta. E aí por isso é que a gente precisa ter esse entendimento de que existem essas fases e a gente deve viver todas elas. Existe hoje a terapia do luto. Estava vendo hoje a Cissa Guimarães falando. Olha quanto tempo que ela já perdeu o filho, né? Mas ela ainda sente até hoje. Logo que o filho dela desencarnou, ela sofreu muito, né? Mas logo ela continuou trabalhando, ela não se entregou, né? Aquela tristeza, porque foi algo muito repentino, um jovem, né? Não sei se vocês lembram, um jovem, um rapaz que tinha todas as possibilidades, ele não fez nenhuma imprudência, não existia imprudência na vida, mas houve imprudência de um motorista e ele foi e morreu ali atropelado. Então foi uma situação muito difícil. Então eu vi ela falando nesse vídeo que ela agora começou a fazer uma terapia do luto. Porque ela descobriu que ela não conseguiu superar essa dor. Ela sente essa dor até hoje. E a vida dela precisa seguir, porque ela tem outros filhos, ela tem outras coisas para fazer. Então ela começou. Então a segunda fase é essa, da pessoa não aceitar. Depois tem a fase da negociação, né? Das barganhas, da compensação. E a gente vai ver muitas mães, às vezes, eu conheço uma pessoa em Volta Redonda que perdeu o filho com câncer. E por causa dessa situação, ela começou a trabalhar para os portadores de câncer. E hoje é um trabalho gigante em Volta Redonda. Eu não sei se atinge outras áreas. Em Volta Redonda eu sei que sim. E ela ficou ali, trabalhando naquilo ali. Então, é uma compensação que ela foi vendo e realmente tem que ser assim. É através de fazendo bem, né? Você vai fazendo bem, pensando no espírito, você está ajudando assim, está ajudando o espírito que desencarnou e vai indo. E depois tem a fase também da depressão. E por fim, a aceitação. Não, porque aí não tem mais jeito, ele se foi mesmo. E agora eu vou ter que procurar um caminho e viver sozinha. Talvez seja essa fase que ela está vivendo, né? Ela procurar uma terapia e agora não, agora eu preciso ter outra atitude, né? E assim é a nossa vida, a gente vai vivendo, né? E vai tentando superar as situações difíceis, né? E o que a gente pode dizer para uma pessoa que está nesse estado? Então, a primeira coisa é a gente ter um respeito pela Doroleia, né? Ah, não, mas você sabe, né? A imortalidade, você sabe, né? Está no mundo espiritual, você sabe que você vai encontrar com ele, não sabe? Né? Então, é complicado isso aí. Então, a primeira coisa é a gente ter isso, entender que a pessoa está sofrendo mesmo. Presta o seu ouvido, escuta, tem uma atitude, uma audição ativa naquilo ali, né? E vai entendendo a pessoa dentro dessa, entendendo isso, não tentando minimizar o sofrimento do outro, que às vezes a gente acontece isso, a gente às vezes sem perceber, a gente faz isso, não, mas fica tranquilo, ele tinha só 85 anos, ele tinha 85 anos, viveu bastante. Não, a pessoa não quer saber se ele viveu bastante, ou se foi pouco, ou se foi muito, foi o pai que foi, né? Então é a dor. E é isso, então a gente precisa ter esse cuidado também, né? De ouvir a pessoa e não minimizar a dor dela, né? E depois também uma outra coisa que é importante a gente entender é a gente não querer doutrinar as pessoas. Não fica triste não. Olha, a sua tristeza vai prejudicar lá seu filho que está no mundo espiritual. Você não pode pensar desse jeito, você não pode agir desse jeito também. Essa não é a atitude que a gente possa fazer, né? A gente não vai doutrinar ninguém. Se a gente nem fazer palestra para a pessoa, né? Estamos ali para isso. Nós vamos ouvir, ter uma audição ativa ali, escutar e tentar ajudar. Se perguntado algo, mas então, meu filho está lá, estou sofrendo desse jeito, você acha que isso prejudica ele? Aí você vai dar a resposta, porque você foi perguntado, aí você dá a resposta, né?
Mas aí você vai responder como uma palestra? Não, você vai usar termos simples, coisa pequena, né? E vamos tentando consolar as pessoas, mas entendendo que essa é uma dor real. É uma dor real. Quem já passou por ela sabe o que é. E a gente não passou, mas a gente tem filho, a gente sabe o que deve ser. Então dá para a gente sentir a dor do outro, mesmo a gente não tendo passado por isso, né? E ouvir, né, acolher, ouvir as pessoas. Então, chegou uma pessoa aqui no centro que ela perdeu recentemente um filho. A gente precisa acolher essa pessoa, precisa ouvir, precisa dar atenção para ela, né? Orar por ela, porque a pessoa está precisando desse acolhimento. E também a gente vai entendendo, né, que nós não estamos aqui por acaso, nós não passamos pelas situações por acaso, nem as pessoas passam pelas nossas vidas por acaso. Sempre o objetivo é do aprendizado. E tem uma frase que diz o seguinte: saber da imortalidade tira a pessoa do desespero. Tira, porque na hora que você perde um ente querido, você não sabe o que vai ser feito daquela pessoa, o que vai acontecer, nunca mais você vai ver aquela pessoa. Se a gente tem conhecimento da imortalidade, a dor é a mesma, nós vamos sentir a dor do mesmo jeito, mas só que com uma diferença: a gente não vai se desesperar, porque a gente sabe que ele vive, né? Ele continua lá. E entender que a gente não veio junto, e também a gente não vai voltar junto. Então, às vezes a gente vive muito, foi o que eu falei com a minha tia, ela ficou muito triste mesmo. Ela perdeu o segundo filho, o primeiro filho ela já estava bem nova ainda, e agora recente ela perdeu o filho. Ela está com 90 anos, aí ela perdeu o filho. Então eu disse para ela: tia, a gente precisa entender que quanto mais nós vivemos, nós estamos sujeitos a passar por isso. Então, porque as pessoas têm seus planos reencarnatórios e não são iguais aos nossos. Mas ele vem para viver 5 anos, vem para viver 40 anos, a gente não sabe. Então, se a gente vai vivendo muito, a gente vai perdendo. Uma vez, eu me lembro que o Divaldo falou isso, ele falou assim: olha, a minha vida, eu estou já de idade avançada e eu já perdi todos os meus familiares. Eu não tinha mais ninguém. E já perdi todos os meus amigos que foram mais próximos de mim. Então, a gente vivendo muito, nós vamos passar provavelmente por essas situações, né? Aí foi perguntado a Chico Xavier se as nossas lágrimas e a nossa dor se atrapalham o espírito que está lá do outro lado. E ele responde assim: ó, quando nossas lágrimas nascem do amor, do nosso reconhecimento a Deus pelo benefício que recebemos, porque quando a gente pensa assim: mas ele foi tão jovem, né? Foi com 24 anos, poderia ter ficado mais tempo. Então, em vez da gente pensar no tempo que ele poderia ficar, a gente pensa no tempo que ele ficou. Né? Ficou 24 anos de convivência. Tem mães que perdem o seu bebê, né? Ficou 24 anos. Eu vi um depoimento de um jovem, um tempo atrás, num programa, acho até que foi transição, aquele programa com Carlos Campetti, da FEB. E ele dizendo que o filho dele desencarnou, né? Muito novinho, e ele tinha problema 5 anos, se não me engano, 3 meses, ele desencarnou. Ele tinha umas dificuldades de crescimento, mas ele conseguia fazer as coisas normalmente. Aí, do nada, assim, ele teve uma crise e desencarnou. E ele contando da experiência, como é que foi, né? A tristeza que era, aquele sofrimento todo que a gente sabe como é que é a questão do luto, né? E passado 2 anos, ele fazendo uma prece, ele orou, pediu a Deus pelo filho, por eles. E aí ele virou para ele e falou assim: filho,
eu tinha uma curiosidade de saber, aqueles probleminhas que você tinha, você ficou curado? Ele disse, claro, que ele não ia receber nenhuma resposta, né? Estava falando com o filho dele, ele entendia que estava falando com o filho. Ele não teve nenhuma resposta. Passado uma semana, a esposa dele teve um sonho. E ele acordou, e ela acordou toda feliz, no domingo de manhã, toda feliz, alegre. Você não sabe com quem que eu sonhei. Eu disse, mas com quem que você sonhou? Com o Alex. Era o filho dela. Era o filho deles. Né? E você não sabe, ele está muito bem, e você não sabe. Ele me falou uma coisa que eu não entendi direito o que é que ele falou. O que foi que ele falou? Quando eu já estava saindo, ele puxou meu cabelo e falou assim, mãe, fala com o pai que eu estou curado. Aí ele achou muito interessante, porque ele havia feito aquela pergunta. Então, isso daí são depoimentos que vai nos mostrando que eles estão aqui, eles estão presentes, eles vêm nos visitar, eles sabem da nossa situação, das coisas que nós estamos passando. Então, isso daí é um grande consolo para nós, né? De saber que o nosso ente querido está presente entre nós, que ele vem nos visitar, né? Eu já passei por isso 4 vezes, meus irmãos se partiram, e um dia eu estava lá em casa muito triste, muito aborrecida, mesmo, um problema que estava acontecendo, e de repente eu senti a presença de um homem, entrou no quarto, me beijou assim na cabeça, e saiu. Eu tive a nítida impressão que era o meu irmão. E ele era muito desse tipo. Então, assim, isso traz um consolo, uma alegria. E a gente encontra com eles também durante o sono. Isso que é importante a gente saber. Nós vamos dormir, mas a gente deixa o corpo físico e vai no mundo espiritual. No mundo espiritual nós nos encontramos com eles. Então a gente tem notícias, sabe como que eles estão, eles nos mostram como que eles estão vivendo. A gente tem esse diálogo. Muitas vezes nós podemos não nos lembrar do sonho, mas a gente acorda confortado. Parece que tem algo diferente acontecendo naquela noite. Às vezes você não sabe o que aconteceu, mas aconteceu, né? Essa minha tia mesmo que eu estava falando, ela desencarnou. Uma semana antes eu fui visitá-la, uma semana depois ela desencarnou, ela estava bem doentinha mesmo. E quando foi essa semana que passou, eu sonhei com ela. Ela jovem, bonita, alegre, como ela sempre foi, né? E eu não conversei, não lembro se não conversou, mas assim, Deus nos mostrou que ela está bem, né? Que ela está bem. Então é isso que eles fazem, eles vêm ao nosso encontro através do sonho, do dia a dia, e nos falam, né, como que eles estão. Isso que é importante. Então ele diz isso, que quando as nossas lágrimas refletem a nossa saudade, tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho deles, que serão lembrados pelo que eles estão sendo lembrados com tanto carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta da nossa parte diante dos desígnios de Deus, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam a rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados. Então, é a forma como que a gente vai aprendendo a viver com isso. Agradecendo a Deus, orar. A oração é algo muito importante, né? Meimei nos diz o seguinte: se um dia te encontrares em situações tão difíceis, que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confia em Deus, esperando nela divina providência, porque Deus tem estradas onde no mundo só tem caminhos. E é por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam a cada dia o novo alvorecer. É nessa confiança em Deus, né? Nos benfeitores espirituais,
E Jesus, nosso Mestre e Senhor, é onde nós depositamos as nossas esperanças e pedimos por eles que nos anteciparam, né? E que um dia nos encontraremos novamente, porque nós somos espíritos imortais e nós temos afinidades entre nós, sintonia espiritual. Essa sintonia nos une e nos levará a nos reencontrar um dia, né? Então, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos traga muita paz para nossas vidas, para nossas almas, e essa certeza de que nós não estamos sozinhos e que aqueles que partiram também nos visitam, também nos seguem de longe, sabendo como que nós estamos e as coisas que nós estamos vivendo. Que Jesus, na sua misericórdia infinita, nos abençoe agora e sempre. Agradecemos a Solange pelo estudo da noite de hoje, nos esclarecendo um pouco mais acerca desse tema tão importante que faz parte da vida de todos nós. A única certeza que nós temos na vida, nós vamos morrer um dia. O resto não temos certeza de mais nada que vai nos acontecer. Domingo que vem a palestra do nosso querido Rogério, que está ali atrás. Rogério, tem um tema? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Beleza. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos os escolhidos. Beleza, então 9 horas da manhã, né? Aqueles que puderem comparecer, eu estarei mostrando a verdade, mas depois eu venho para cá para pegar o café, pegar pelo menos o final do café, e a gente fazer uma visita aí, como a gente sempre faz. Agradecendo ao nosso muito pela mensagem da noite de hoje, e depois da prece, então, nós vamos passar para o passe. Lembrando que a gente está na campanha aí, hoje o Adair trouxe arroz, né? De feijão já está completo, o Felipe vai estar sempre atualizando, pelo menos foi o que ele falou, essa lista do que nós estamos precisando para a sexta do final do ano, pessoal do Parque Maíra, quando a sopa para por um tempinho, né? Merecido, descanso aí da equipe da sopa, que rala o ano inteiro, então precisa desse descanso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo também. Então vamos encerrar essa segunda parte, agradecendo a Deus essa oportunidade. Pedir a Jesus o amor incondicional de nossas almas que nos ampare agora e sempre, as pessoas que estão nos assistindo aí ao vivo também no Facebook. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal. São teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece nós encerramos a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz. Rogério, Serginho, Sol.